Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Lexus ES300H Luxury 2024 Hybrid. Esse carro está exposto aqui na Lexus Barigui, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Para você que não sabia, a Lexus é a linha de divisão de carros luxuosos da Toyota no Brasil e no mundo. E esse é um sedã de luxo de porte grande com muito espaço interno e requinte, com linhas bem ousadas na parte de design. Eu vou mostrar para vocês no decorrer desse vídeo. Com câmera 360 graus, faróis em LED, sistema de segurança com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária. Nessa versão única no Brasil, teto solar e no seu interior, aquecimento e ventilação dos bancos dianteiros. Também multimídia de 12,3 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio e painel digital de 7 polegadas e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você no decorrer desse vídeo. Quero começar mostrando os detalhes desse sedã de porte grande aqui da marca Lexus, partindo aqui dos seus faróis, que saem da lateral, vindo até a parte da frente. Você percebe aqui as silhuetas que são bem marcantes na parte de design. Todo o conjunto óptico aqui em LED, com luz de condução diurna, que já forma aqui o detalhe com o L da marca, indo até a parte final do farol. Indicador de seta, canhão de foco, projetor de longo alcance com acendimento automático e também sistema alto e baixo comutativo. Também aqui os 3 pontos referente ao farol baixo. E o sistema de iluminação aqui é BLED, também com a lanterna de iluminação aqui. Ele tem também a parte com limpador aqui referente aos faróis, por conta da luminosidade que é bem alta. 4 pontos aqui dos sensores de estacionamento com alerta de proximidade no painel e na multimídia, que depois eu mostro para vocês como é o funcionamento. Vocês percebam na parte do para-choque esses vincos que são bem pronunciados. Essa peça com detalhe cromado e também preto fosco. Aqui à frente você já tem todo o detalhe aqui da grade superior, que realmente é bem marcante, com todo esse detalhe cromado aqui que vai formando a frente aqui, deixando bem detalhado. Câmera 360 graus. E aqui vocês percebem as aberturas de ar aqui com detalhe em cinza metálico. O logo translúcido, que tem um sistema com os radares com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária. Também você tem ali na parte do para-brisas uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. E na parte do capô vocês percebam os vincos aqui com a silhueta bem marcante. E agora eu quero mostrar o motor do Lexus. A sua motorização é uma inovação tecnológica. Trata-se do sistema híbrido, que no caso do Lexus utiliza um motor a combustão e 2 motores elétricos. Um motor a combustão é 2.5 a gasolina, com 178 cavalos, com torque de 22,1 kgfm a 5.700 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha, com injeção direta e indireta no ciclo Atkinson. E ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando com bloco em alumínio, auxiliado pelo câmbio automático Hybrid Transaxle, que não utiliza as polias do modo CVT, mas sim interligado ali com as planetárias junto ao eixo de comando, fazendo trocas mais suaves. Mais abaixo, 2 motores elétricos, eles geram 120 cavalos com um torque de 20,2 kgfm. Mais acima, a gente tem a CPU eletrônica, ela que vai gerenciar entre os motores elétricos e combustão para fazer mais economia de combustível. E o uso aqui de força combinada entre os motores elétricos e combustão são 211 cavalos. E um detalhe interessante, ele tem um tanque de 50 litros, autonomia urbana em torno de 790 km, autonomia em uso rodoviário 700 km, com um consumo de 15,8 por litro de gasolina. Ele não é do modo híbrido plug-in, que você precisa ali colocar na tomada para regenerar o sistema de baterias. Basta que num trânsito mais pesado você pise no freio, ou ele utilize um motor a combustão, ou numa descida de serra com freio motor, ele vai regenerar toda a parte de baterias automaticamente, fazendo aí muito mais economia de combustível no modelo. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vem de série no modelo. E para você que não sabia, uma informação importante: a Lexus pode ser levada em qualquer concessionária autorizada Toyota no Brasil para fazer revisões, parte de reparos, tudo isso em qualquer concessionária. Não precisa levar praticamente numa concessionária Lexus. No capô
braços pantográficos também, manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Lexus, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Elas são com a parte diamantada das bordas vindo até o centro, os vincos bem aparentes e a pintura em cinza metálico. O perfil dos pneus 235/45, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Lexus ES, que mede 4 metros e 97 centímetros de comprimento. Vão livre de solo de 14,9 centímetros. E vocês vão perceber uma silhueta com um vinco bem sutil, terminando ali na segunda porta e também contornando toda a parte da caixaria de roda. Aqui na lateral você percebe também um vinco que corre toda a parte aqui até terminando lá na terceira lanterna de frenagem. Na coluna A, toda essa parte aqui com essa moldura cromada que envolve toda a parte envidraçada, com os detalhes em black piano aqui e também na parte do retrovisor. Aqui a cor predominante do veículo é um cinza cromo metálico. O detalhe aqui cromado, repetidor de seta, câmera 360 graus, função tilt down, quando você engata a ré ele vai rebater a parte dos retrovisores ali para você enxergar a guia de uma forma mais fácil, tanto do lado esquerdo e direito. Também na parte de segurança, sensor de ponto cego, tráfego cruzado. As maçanetas são na cor do veículo. A coluna B com um detalhe aqui em black piano. E ele conta nessa versão com um teto solar para trazer mais luminosidade no interior. Na coluna C, todo esse detalhe cromado que realmente fica bem marcante aqui na parte lateral. As suspensões são do tipo independente. E agora eu quero abrir a imagem para mostrar os detalhes da parte traseira do modelo para vocês. Os detalhes na parte traseira começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com um alerta de proximidade no painel e na multimídia, que depois eu mostro para vocês no interior como é o funcionamento. Todo esse detalhe com um aplique cromado e também preto fosco que atravessa toda a parte do para-choque, também refletor noturno para ajudar na visibilidade. Aqui vocês percebem um vinco que fica bem marcante na parte traseira. As lanternas elas saem da lateral, vindo até a tampa traseira, todo o sistema de iluminação em LED que realmente fica bem visível à noite. Todo o friso cromado que sai da lateral, atravessando toda a parte do porta-malas. A inscrição Lexus ES300H, o logo aqui com os detalhes cromados. E aqui o spoiler traseiro que realmente fica bem marcante aqui na tampa traseira do modelo. Aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem, a antena Shark Fin ali na parte do teto. Para fazer a abertura do porta-malas, basta com a chave presencial apertar o botão que está aqui na lateral. Apertou, ele faz a abertura eletrônica desse porta-malas que tem 454 litros de capacidade desse sedã. E você tem aqui iluminação em LED, um compartimento que você consegue abrir ali para acessar a parte do porta-malas caso você esqueceu algo e não precise estar saindo do carro, taco de golfe, enfim, essas coisas. Aqui você tem também esse compartimento que você puxa, tem um kit de ferramentas com a roda em aço, de uso temporário para você fazer a troca se necessário. Também todo o forração aqui bem macio ao toque com detalhe preto, você aperta o botão para fazer o fechamento eletrônico. Câmera 360 graus, também um sistema anti-esmagamento aqui referente à abertura aqui e fechamento do porta-malas. Também ele conta aqui ó, com esses 4 pontos da iluminação em LED, tanto do lado esquerdo e ali do lado direito, referente à lanterna de neblina, para trazer mais visibilidade na parte noturna. E falando na parte de segurança, ele conta com freios a disco nas 4 rodas, também com ABS, EBD e BAS e assistente de rampa. E também na parte de segurança ele conta com 10 airbags, sendo 2 frontais, 2 de joelhos para o motorista e lateral referente ao passageiro, também laterais e cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 2,87 metros de comprimento. Parte da abertura da porta, que ela é mais ampla para facilitar para que você entre no veículo. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás. Vou me centrar para mostrar para vocês assim a questão do conforto no carro. Praticamente 4 dedos, como vocês podem ver, o entre-eixo ele é maior e realmente proporciona isso. Portas revistas tanto do lado do motorista e passageiro, duto com a saída de ar-condicionado, tomada 12 volts, 2 tomadas USB do tipo C para trazer mais conforto e comodidade para quem vem aqui atrás, recarregar celular, enfim. Teto é cinza com as alças no teto, iluminação aqui
em LED. Revestimento dos bancos em couro ecológico, com essa parte mais lisa, os pontilhados, a linha de costura aparente. Vou descer aqui para mostrar o detalhe ainda para vocês da fileira dos bancos traseiros. Ele conta com cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes. Essa opção aqui também, ó, com descansa-braço, revestido em couro. Você aperta, que tem como tá acessando esse espaço aqui com um acabamento aqui todo em camurça. Você pode acessar a parte traseira aqui, como eu falei para vocês, ó, referente ao porta-malas, também aqui um porta-trecos, e aqui você tem todo o detalhe aqui com essas ranhuras, e aí você aperta o botão, tem 2 porta-copos para você fazer o uso aqui, se necessário. Também tem Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, e alerta de afivelamento de cinto de segurança para os 3 ocupantes que vêm aqui atrás. Todo o revestimento na parte da porta, onde eu estou tocando aqui, ó, como vocês podem ver, é em couro, bem macio ao toque. Até essa parte de dentro aqui é forrada, bem macio ao toque, com acabamento aqui bem superior. Já essa parte aqui em cima é com plástico rígido cinza, e aqui um detalhe parecendo amadeirado, né, nessa parte em preto. Aqui você tem essa peça em black piano com acionador do vidro elétrico, com a função autodown, sobe com um toque só, alto-falantes, aqui os puxadores aqui com aço escovado e um nicho na lateral da porta aqui do Lexus. A sua chave é do tipo presencial, com a inscrição Lexus em um formato bem diferenciado. E detalhe, quando você se aproxima do veículo, ele já acende a parte das iluminações em LED lá, as luzes cortesias para facilitar quando você vai entrar no veículo. Do outro lado, esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento. Esse outro botão para você acionar para fazer a abertura do porta-malas é alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao Lexus através da Smart Entry. Traz mais comodidade. Agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Ajuste elétrico, tanto para o lado do motorista e passageiro. A soleira aqui com a inscrição Lexus também. Você consegue colocar o banco para trás, para frente, ajustar aqui a altura referente do ângulo das pernas, a altura do banco. Esse outro botão você já traz aqui um ângulo maior para trazer mais conforto às pernas. Esse outro botão você já inclina aqui para deixar de acordo com o seu conforto. E aqui você tem ajuste de lombar. Eu vou apertar aqui, não sei se vocês vão conseguir ver essa parte do banco inflando aqui justamente para trazer mais conforto. Aqui você tem a abertura do tanque de combustível 50 litros, a abertura referente aqui ao porta-malas e também a abertura do cofre do motor. E agora vamos entrar aqui para conhecer o interior do Lexus ES300H Luxury 2024, que já está em funcionamento. E olha a parte da abertura aqui do carro, como realmente é diferenciado. Um painel digital de 7 polegadas, uma multimídia de 12.3 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, intuitivo ao toque, com GPS integrado, como vocês podem perceber, um relógio aqui de forma analógica. Isso você vai sempre ver num Lexus, é um detalhe já aqui no veículo. Aí você tem aqui, ó, parte com música, AM, FM, as músicas referentes aqui que você pode buscar, escanear, favoritos, enfim. Aqui do outro lado, mais abaixo, você tem o botão para acessar via Bluetooth, parear o seu dispositivo Android Auto, Apple CarPlay para atender telefone celular via Bluetooth, enfim. Referente a informações do veículo, aqui se ele ligasse o motor a combustão, já ia mostrar aqui a parte de regeneração, fluxo de energia, na verdade. Você tem referente a clima, que é a climatização referente ao ar-condicionado aqui, que é 2 zonas. Isso aqui é interessante, então você consegue acessar tanto por aqui, tanto pela multimídia. Então você liga o ar-condicionado, o fluxo aqui referente ao banco traseiro, qual aqui é a velocidade do fluxo, o modo automático, você consegue acessar tudo por aqui ou mais abaixo com os botões físicos. Então você tem aqui a temperatura para o lado do passageiro, para o lado do motorista, ele é 2 zonas, onde você vai aqui direcionar o fluxo do ar-condicionado, aumentar aqui o fluxo ou diminuir, referente a isso também, para você utilizar aqui, aquecedor do vidro traseiro, e aqui a parte também referente aos retrovisores, que você consegue aquecer os retrovisores ali para não ficar embaçado. Isso é um detalhe interessante. Reuso da ventilação do interior do veículo ou ventilação vinda de fora. E você tem os botões físicos aqui referente à rádio, as mídias, pular aqui as músicas ou a rádio que você está ouvindo, com os botões físicos, e você consegue operar aqui também na multimídia. Isso é interessante. E aqui você tem o sistema NanoX, referente ao ar-condicionado. Ele vai gerar íons de partículas de água no ar-condicionado para evitar que você tenha ressecamento de pele, couro cabeludo ressecado, enfim. Isso é bem legal para quem tem um tipo de alergia, até nisso. Essa parte da Lexus é bem interessante dessa opção aqui do modelo. Você volta aqui, ó,
você tem opções de conforto também, aquecimento e ventilação dos bancos dianteiros, você acessa por aqui na parte da multimídia ou aqui mais abaixo. Então você tem aqui, ó, 3 opções de velocidade da ventilação do banco do motorista e passageiro, e aquecimento também, 3 opções aqui referente ao aquecimento, que você tem os botões também. E você apertando esse botão, você note lá na parte de trás, ó, ele vai fechar a parte da persiana ali para tampar a luminosidade, caso você queira. Isso também é bem bacana. E voltando para a multimídia aqui, que tem realmente bastante informações aqui. Partes de informações de navegação, tempo decorrido, média de consumo, comparativo de histórico de consumo, até a parte de regeneração aqui da parte das baterias, ele vai mostrar para você também. E mais abaixo aqui, como eu mostrei anteriormente, o fluxo de energia. Todas as configurações gerais aqui, você vai correndo o dedo aqui, você tem toda essa parte para você tá fazendo as configurações daqui da multimídia. E lógico, você tá vendo aqui mais limpo, justamente porque não está conectado o sistema Android Auto e Apple CarPlay. Se você conectar, vai aparecer os ícones aqui referente ao seu smartphone para poder utilizar. Botão Start Stop para fazer ignição, freio de estacionamento eletrônico, a opção aqui com câmbio automático do tipo Hybrid Transaxle, como eu falei para vocês, opção com câmera de ré. Colocou aqui, já vai aparecer 360 graus. Ali, as meninas passaram ali. Você viu que tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro com alerta de proximidade, tanto na multimídia, tanto na parte do painel. Vou até mostrar para vocês aqui, colocar no Drive, chegar mais à frente para vocês perceberem o detalhe mais de forma abrangente. Então ele aparece aqui, ó, tanto na parte do painel digital, tanto na multimídia. Então isso aqui você consegue estar utilizando, realmente traz mais comodidade. A câmera 360 graus aqui. Então você tem as linhas dinâmicas de distanciamento da parte traseira e também 360. As linhas dinâmicas quando você esterça o volante aqui, como vocês perceberam também. E você tem aqui a opção, ó, colocando no modo drive, neutro, parking, enfim. Você tem a teclavinha aqui no painel. Então apertou, ele tem ali 360 graus e a parte frontal aqui está posicionado no para-choque. Apertou mais uma vez, aqui você já tem a câmera referente aqui ao para-brisas, mais acima com essa visão aqui à frente. Apertou mais uma vez, ele volta para multimídia aqui, que você tem essa opção para estar utilizando. Modo drive, para o lado esquerdo, as trocas aqui manuais. Para frente da primeira a sexta, para trás as reduzidas, facilita numa descida de serra. Quando você utiliza uma marcha para baixo, ele já vai regenerar o sistema de baterias também. Isso é interessante para você fazer o uso referente a isso. Aqui, ó, opção Hold. Vamos supor que você está no estacionamento, trânsito mais pesado, parado no sinal, você não precisa estar ali com o pé pressionado sobre o freio. Isso facilita para utilizar. Função EV Mode, que é o que eu estou utilizando aqui agora. O sistema de bateria está carregado, então você percebe todo o silêncio que tem aqui no carro. Todo acabamento aqui com 2 porta-copos. Você puxa aqui, ó, 2 tomadas, um USB do tipo convencional e uma USB do tipo C. Porta-trecos aqui é tudo aveludado aqui, essa parte interna também, para você fazer a utilização. Aqui não é com recarregamento de celular, é simplesmente aqui um porta-trecos para você colocar. Revestido em couro essa parte do descansa-braço, esses 2 botões. Ou você aperta desse lado para fazer a abertura, como eu estou mostrando para vocês, ou desse lado aqui, tem essa opção. Aí você tem 2 tomadas USB do tipo C, uma tomada 12 volts, todo o detalhe aqui é aveludado. Todas essas partes aqui realmente tem um bom acabamento e você pode estar utilizando da maneira que achar melhor. Revestimento do banco dianteiro em couro, com a parte aqui mais lisa. Todos os pontilhados aqui aparentes da costura, também o detalhe aqui da ventilação e aquecimento, parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, quebra-sol, ele é bem macio ao toque, aqui detalhe com um bom acabamento. Você puxa o espelho aqui, ele tem iluminação em LED no teto, tanto do lado do motorista e passageiro. Retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai inibir um reflexo de um farol alto vindo atrás de você, é um item de segurança interessante. Aqui a iluminação em LED, ó, tanto do lado esquerdo e direito também, que você pode estar utilizando. Esse botão para você ativar ou desativar o alarme volumétrico no interior do veículo. Aqui você consegue fechar essa parte aqui do teto solar, já aqui do outro lado você consegue abrir o teto solar aqui, se for o caso. Ele tem uma parte aqui com anti-esmagamento, isso vai ajudar para evitar que você tenha um dos dedos esmagados aqui, se for o caso, e também a persiana que você consegue fechar aqui para tampar a luminosidade, caso você queira. Todo o acabamento da parte do painel aqui, ó, bem macio ao toque, não sei se vocês vão conseguir perceber. O carro é fabricado no Japão e realmente o acabamento aqui é bem superior. Todo o detalhe aqui cinza metálico já se une na parte da porta, e aqui também todo um detalhe imitando a madeira que dá a volta, toda a parte daqui do painel se unindo com a parte da porta. A abertura aqui do porta-luvas, ele desce bem devagar, tem um bom espaço para você estar utilizando. O acabamento também aqui é bem macio ao toque, a parte abaixo. Aqui já também com todo o acabamento macio ao toque,
referente ao sistema de som aqui ao centro, ali na parte lateral também, e aqui na parte do painel. Não sei se vocês vão perceber, bem macio ao toque também. Realmente o carro tem um ótimo acabamento. Aqui, para você ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade do modelo. Então você consegue ter essa opção aqui, apertou o botão aqui ao lado, você ativa ou desativa. Aqui já tem referente ao sistema de condução. Então você consegue colocar aqui para frente, ele já fica vermelho para mostrar que está no modo Sport. Vamos supor que você quer fazer uma saída de trânsito mais rápida, ficar com o motor mais cheio, ele vai fazer as trocas de marcha ali mais rápidas para que você fique com o motor mais cheio. Para baixo, você tem aqui o modo ecológico, ou apertando ao centro, aqui você tem um modo normal para fazer a utilização aqui referente aos modos de condução. Na porta do motorista, todos os comandos são iluminados. Então você tem aqui 4 vidros elétricos com a função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, também rebatimento aqui referente ao retrovisor, você consegue colocar modo automático ou apertar o botão aqui, ele vai fazer o rebatimento eletrônico. Referente também aos retrovisores aqui, sensor de ponto cego, tráfego cruzado e aquecedor referente aqui aos retrovisores para não embaçar também. E regulagem elétrica dos retrovisores interna, lado L, lado R, para você fazer a regulagem elétrica. 3 pontos aqui referente às memórias aqui do banco. E um detalhe interessante, ajuste eletrônico. Então você consegue vindo aqui para fazer o ajuste eletrônico do volante. Quando você senta aqui na parte do volante da partida, ele já vai ajustar o banco e o volante conforme a posição que você deixou marcado aqui. Isso aqui é interessante também, traz muito conforto aqui no modelo. Aqui você tem um porta-trecos aqui para estar utilizando. Aqui referente às informações que você tem aqui no computador de bordo para fazer a utilização, e a tecla VIN, que é referente ao sistema 360 graus. Aqui os botões referente à iluminação e tecla Odotrip para fazer a utilização aqui na parte do painel. E aí você tem uma direção eletroassistida com regulagem de altura e profundidade elétrica, como eu mostrei para vocês agora há pouco, e o sistema de segurança Lexus Sense, que tem pré-colisão com frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, ele identifica pedestres, ciclistas e também veículos. O volante com computador de bordo aqui, que você tem as opções aqui de comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth, e aqui as configurações que você consegue optar. Já aqui do outro lado, referente às estações de rádio, a música que você consegue mudar. E aqui os comandos referente ao sistema de segurança. Você consegue aqui no caso colocar aqui o ACC, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, setar a velocidade que você quer. Vamos supor que você setou ali 100 km por hora, ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, então realmente isso favorece. Esse outro botão aqui faz parte da mudança de faixa involuntária, que você mantendo ativo e não deu seta para o lado esquerdo e direito, ele vai te dar um alerta sonoro e visual, te informando que você está saindo da faixa de rodagem. Ele tem alerta de centralização em faixa, ou seja, ele vai corrigir ali a direção para que você permaneça na faixa de rodagem. Isso é interessante também. E aqui o sistema pré-colisão, ele vai identificar uma situação de risco iminente à sua frente e ele vai te dar um alerta sonoro e visual também. E aí você não tomando uma medida evasiva, ele vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com um veículo ou danos mais severos. E também alerta de oscilação ao volante. Ele identifica quando você está ali muito fadigado ao volante e ele vai te dar um alerta sonoro e visual quando ele percebe que você está oscilando ao volante com a xícara de café, informando que você pode causar um acidente se você continuar dirigindo com muito sono ou cansado ao volante. As mudanças aqui referente ao pedal shift para fazer as trocas manuais e a tela aqui referente ao painel digital, que é de 7 polegadas. Então você tem referente ao computador de bordo, EV Mode, que está ligado ali à opção verde, como vocês podem ver, odômetro total, trip A, trip B, temperatura exterior, relógio, indicação aqui referente ao modo eco do sistema de energia que está marcando aqui, e acabou de ligar o motor aqui mais uma vez a combustão. Velocímetro digital e a opção de câmbio. Você tem aqui referente ao arrefecimento do motor e o tanque de combustível, que são 50 litros. E aí você tem a setinha para o lado aqui. Você vai mudando aqui em cima, parte de configurações, seta para o lado direito, informações de consumo, consumo instantâneo, quanto você consegue rodar com o combustível que você tem no tanque. Seta para baixo, você vai mudando ali autonomia, modo de energia ali que está mostrando regenerando. Referente à pressão dos pneus, você consegue acompanhar ali também nessa parte de configurações, e para baixo ele fica todo limpo aqui. Para o lado direito, bússola de navegação. Para o lado direito, a pasta informativa de música, que você consegue optar também. Para o lado direito, sistemas de segurança que você consegue ligar ou desligar, e para o lado direito, todas as mensagens que são importantes no veículo vão
aparecer por ali. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Lexus ES300H 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.